Uma boa parte dos que vivem em um veleiro colocam tudo o que tem em seus barcos. Eu, por exemplo, não tenho absolutamente nada em terra. Às vezes, um saco de roupa suja na lavanderia. E isso permite que a vida tenha uma liberdade realmente incrível. Sem preocupações em determinado lugar onde você precisa voltar para resolver alguma coisa, ou no mínimo gastar energia e cabelos brancos sofrendo à distância por alguma coisa que você não está próximo e não consegue resolver. Quando você parte para um novo porto, uma viagem que às vezes pode ser decidida no café da manhã ou de noite antes de dormir, leva tudo o que importa com você. E quando você chega, tá tudo no seu lugar, porque você tá em casa. Na verdade, nada saiu do lugar. E eu posso dizer, por experiência própria, que isso é realmente incrível. O problema é quando algo muito grave acontece com a sua casa, quando ela afunda. Apesar de que isso pode acontecer, metaforicamente, com uma casa em terra, e infelizmente esse ano aconteceram com milhares de casas no Brasil, na vida de quem mora em um barco, ela literalmente afunda. A sua casa, o Veleira de Ventos, bateu uma baleia quando navegavam no sul da Bahia. Eles perderam tudo. De repente, se viram com apenas umas poucas roupas no corpo e nada mais. Mas eles foram abraçados por novos amigos em Ilhéus, pela comunidade náutica brasileira e através de doações, e muitas delas por vaquinha online, conseguiram se reerguer. Mas não foi só por causa das doações que eles se reergueram. Foi também por causa de um trabalho épico, heróico e com uma energia que mostra que às vezes momentos desesperadores têm solução, mesmo que seja com muito esforço, com muito suor e dedicação. Que foi o caso. E assim eles retiraram seu veleiro do fundo do mar e o reconstruíram. E hoje eles moram em Paraty, no seu veleiro, fazendo passeios e tendo a vida que sempre sonharam. Cara, em primeiro lugar, uma satisfação enorme ver vocês no Adventos, no barquinho de vocês aí, cara. E eu tô vendo que tá tudo lindo aí atrás, tudo bacana. E pra gente que acompanhou, né, cara, que torceu muito, chorou junto ali, toda aquela história é uma história de superação animal, né? Foi uma luta grande e a gente vê que hoje, né, Adriano, valeu a pena tudo que a gente fez lá no momento, como você falou, você acompanhou bastante. A gente teve, bastante momentos assim que parecia que não ia ter fim, a reforma do barco, a volta, parecia que não ia existir mais, mas graças a Deus e a todos os amigos aí a gente conseguiu. Graças ao pessoal que ajudou a gente. Podemos dizer que o Adventos tem um pedacinho de cada pessoa que nos ajudou financeiramente, com coisas. Toda vez que pensamos em desistir, pensamos que não íamos conseguir, aparecia um anjo na nossa vida, nos ajudando com palavras, com ensinamento, com ajuda financeira, porque era o nosso grande problema, era a ajuda financeira. Sem essa ajuda, a gente não estaríamos aqui dentro do Adventos contando a história. Não, sem dúvida, né? Assim, o pessoal ajudou muito e a comunidade náutica tem essa tendência, né, de ajudar, assim, e pegou muito a causa de vocês, foi muito bonito de ver isso. Mas também por onde eu passo, né? Agora tava em Ilhéus. E o pessoal fala, os caras trabalham pra caramba, tipo, o Beto, a Joyce ali, toda hora trabalhando. Então, assim, também, cara, vocês tiveram uma raça que todo mundo que tava por perto notou que foi incrível. Porque eu vou admitir pra vocês, eu torcia, né? Mas eu vi o veleiro no fundo e eu falava, cara, será que isso se recupera, cara? Eu ficava meio assim, na dúvida, sabe? Tipo, se era possível e tal, mas torcia, né? E vambora, depois a gente vê se dá ou não, né? Mas parabéns. Foi demais. Na realidade, quando o veleiro saiu da água, né, Adriano? A gente imaginava que não ia vir tão danificado do jeito que veio, né? Quando chegou, que a gente conseguiu tirar lá no Porto de Ilhéus, a gente falou, não tem volta. Agora a gente tem que entrar de cabeça aí e começa. Primeiro com limpeza, que o barco veio com muita lama, né? E depois as ferragens, da forma que foi tirado. A gente foi desmanchando o barco ali, tira mastro, tira isso, tira aquilo, e aí começa, passo a passo, vamos tentar salvar o motor, vamos tentar o furo onde a baleia bateu, as coisas tudo. Eu acho que o maior sofrimento da Manhã Angústia foi o primeiro mês, porque ele ficou 26 dias embaixo d'água, 43 metros de profundidade, e esse mês a espera, sabe, a espera de notícia, se ia conseguir tirar inteiro, se ia chegar, se não ia chegar. Será que a gente planeja a reforma? Não, vai vir, não vai? Será que o casco vai prestar mesmo? Vai, né? Mas aí depois que veio, a gente já é a segunda... A gente já tinha feito 2 reformas de barco
Então, assim, a gente sabia que a gente ia conseguir reformar, né? Em que tempo, não sabíamos, mas estar com ele ali foi, assim, essencial. Eu parti do princípio que eu não tinha mais nada. Então, tudo que eu recuperava, que eu conseguia, era o que eu ganhava, e não algo que eu deixei de perder, não. Então, tudo que eu consegui recuperar foi, assim, muito bom, muito bom. Cara, deve ter uma sensação muito estranha, muito diferente, você achar alguns objetos, eu nem digo motor, estaiamento, essas coisas assim, mas de achar um pequeno objeto que estava no armário, alguma coisa assim, não sei o quanto disso sobrou, né? Mas que ainda funciona e você vai olhar, cara, esse negócio esteve lá embaixo do mar durante um tempo e tá aqui na minha mão agora. A gente pega alguma coisa, eu pego uma ferramenta, que é uma ferramenta comum, aí eu falo assim, essa aqui eu tenho que dar valor, ela já ficou naquela profundidade e tá aqui viva até hoje. Muitas coisas. Boa parte das coisas que eu tenho hoje ainda é de sobrevivente do naufrágio. Talher, prato, panela. Graças a Deus a gente recuperou muita coisa, graças a Deus. Antes de tirar ele, a gente ficou planejando o que ia tirar primeiro, o que ia tentar salvar, Quando nós pegamos o barco ele caiu 5 vezes no trajeto. Então ele caía de cima, da proa para cima, a proa para baixo. Isso aí de repente tinha aquela mensagem, boiamos o barco, vai começar a preparação de arrastar. O barco nunca saiu da água, Adriano. Saiu no limite da retranca. Assim. Para cima da retranca, água. Não conseguiram boiar o barco. Não tinha lugar de amarrar os galões. O barco veio sendo arrastado debaixo d'água. Então, você imagina que aqui dentro, por exemplo, quando eu entrei dentro do barco aqui, o fogão tinha desaparecido. A lama estava na altura, para cima do meu joelho. Assim. Nós achamos coisas que estavam dentro do meu armário da popa, saíram pelo buraco, do armário do banheiro, saiu pelo buraco, e coisas que estavam aqui na sala, que foi para baixo do quadrante, atrás da cama. A pressão, né? Acho que a hora que o barco começou a subir, começou a sair a água que estava lá dentro e puxar o que tinha em volta, né? Então uma canga foi para dentro do tanque de água. E assim, por muito tempo nós fomos achando coisas estranhas em lugares que eu falei assim, nossa, o que é isso? Achei a minha GoPro embaixo do tanque de diesel. Que história passou esse barquinho, né? Vocês têm convicção que era uma baleia ou há dúvida? Porque eu não me lembro que na época não viu se era baleia ou não. Era o maior suspeito, mas... E como é que ele tá, o casco, Sica? Primeiramente, em si, a gente não tem dúvida que foi baleia, né? Porque depois você vai montando quebra-cabeça, né? O impacto foi muito forte. Até então, eu falava, no começo, eu dizia que eu tinha sido atacado por uma baleia. Depois, bastante gente especialista em baleia, vieram e me convenceram que falou, gente, não é ataque, tá? Então, você deu azar de estar passando ali na hora que ela preparou um salto. O Maurício, que estava com a gente, ele foi para cima, ele viu um rebojo após a batida, né? E aí você imagina, freou o barco, jogou o barco para cima e jogou o barco de lado. Então a gente não tem dúvida assim nenhuma que podia ter batido num container, mas eu bateria mais vezes no container. Se fosse um toco, teria ficado ali e também não teria dado esse impacto. Eu acredito que qualquer outra coisa que a gente tivesse batido, Adriano, não teria aberto o tamanho do buraco que abriu. Foi muito rápido, jogou uma placa para dentro do veleiro. Assim. Ele fez uma placa de um por um assim, para dentro do barco. Porque quando eu fui abrir a cama lá na proa, eu vi o mar. Quando eu abri aquilo, eu tentei ainda jogar o que tinha ali em volta de mim. Uma coberta, tinha um saco de vela, tinha uma outra vela. Tentei, mas era muita água, né? O barco fudou um, chegou outro. Totalmente diferente. Então, assim, o vídeo fidedigno do tamanho do buraco, do que aconteceu, é o vídeo que passou no seu programa, no episódio nosso do hashtag, que dá pra ver que o costado tá limpinho, não tem um risco no costado, nós não batemos de frente, a pancada ela veio de baixo, ela não veio de frente. E aí, às vezes, só que pra trazer ele foi arrastado 18 milhas com a água para cima da retranca. E aí esse arrasto abriu-se o buraco, eles tiveram que uma hora passar um cabo entre a gaiuta e o buraco para arrastar o barco, porque não tinha muito onde amarrar. E aí esse buraco aumentou muito. Então não é o mesmo buraco da pancada, não é o do barco que chegou. O buraco veio muito maior do que o da pancada. Sim, sim. E pra reconstruir isso, cara, aí você usou alguma placa de outro material, tipo de céu ou madeira? A gente usou bastante fibra, né?
Nós fizemos tudo com resina epóxi. A gente criou um molde por baixo, bonitinho. Aí tiramos o molde fora. Começamos com uma primeira camada de tecido, né? Hoje a fibra tem um tal de combinado, que é o somante e o tecido. Eles chamam combinado. Tá. Só que a grossura do casco desse barco é assim, né? Então a gente criou uma casca por baixo e imediato já começamos a preencher por cima. Com fibra, com resina, e fomos preenchendo. Matamos o buraco. Ficou bacana pra caramba, tiramos tudo ali, putz, ficou legal. Só que tinha estética, né, pra ser feito, e eu criei alguns reforços na frente. Cara, e as madeiras dos móveis, deu pra recuperar? Tiveram que fazer tudo de novo? O chão é o original, os sofás é o original. Agora, assim, alguns armários nós fizemos novo, madeira que tava assim, até dava para aproveitar, mas muitas das madeiras a gente trocou. Em si, o que era madeira, Adriano, no barco da época, se manteve intacta. Batente de porta, os sofás, os acabamentos. O chão é o mesmo, o teto é o mesmo. Detalhes assim, né? Uma porta do armário que era um compensado. Isso não teve jeito de aproveitar. Eletrônico ou elétrico, sobrou alguma coisa? Ou eu imagino que seja uma das coisas que mais estragou, né? Piloto, estação de vento. Controlador de placas, placas. Bateria, placa solar, controlador, essas coisas foram tudo pro lixo. As máquinas que eu tinha, muita ferramenta. Muito difícil imaginar que você ia conseguir tirar todo o sal, né? E não ia ter resistência lá dentro, né? É quase impossível. Agora me impressionou bastante, cara. É o motor, né? Que esse você salvou mesmo, né? O motor é o mesmo, tá aqui até hoje, e assim, eu não abri o motor. A hora que o barco saiu da água, eu lavei ele todo com água doce, no mesmo dia, no mesmo momento que eu lavei ele todo com água doce, escorri o óleo. No mesmo dia eu enchi o motor inteiro com óleo diesel, eu tirei os bicos, injetores, para poder jogar dentro do cilindro. Tirei tudo. Aí no primeiro dia eu fiz isso, no segundo dia eu esgotei tudo, já comecei a colocar óleo, e no terceiro dia eu ajeitei o motor de arranque. No segundo dia eu ajeitei o motor de arranque e já Você não abriu e lavou tudo, você foi lavando com diesel por dentro, né? Virava ele um pouquinho na mão, uma coisa assim, pra limpar por dentro. Eu enchi até a boca primeiro de água doce, aí esgotei tudo. Aí depois, em seguida, eu enchi tudo com óleo diesel até a boca, assim, até vazar pro coletor, ali onde você coloca óleo em cima, enchi inteiro de óleo diesel. O motor de arranque ainda em si, eu abri e lavei ele, Adriano, e eu fechei de volta e eu consegui funcionar praticamente com as mesmas coisas que ali. Mas depois veio, porque fica tudo muito úmido lá dentro, né? E depois de um certo tempo aí eu comecei, deu problema induzido, deu problema no automático. Pô, mesmo assim, né, cara, só um motor, né, não é barato um motor, puxa vida. E tá, beleza, o motor tá funcionando bem, tá tranquilo, nenhum sinal de corrosão e tal. Tá até agora. Trouxe a gente e tal. Trouxe a gente. Depois do barco recuperado lá em Ilhéus, tampamos o furo, tá? O motor tá em ordem, colocamos o barco na água. Colocamos sem máscara a princípio, porque eu tava esperando uns esticadores que não chegavam, uma rótula do mastro, algumas coisas que estavam sendo produzidas, sendo fabricadas, e ia chegar. E aí a gente saiu do motor e navegamos até Itacaré, onde que ficou um pouco mais tranquilo. Eu consegui fazer uma boa elétrica do barco, a Joyce conseguiu montar as coisinhas em ordem, mas aí, a partir daí, a gente voltamos pro barco. Aí navegamos Itacaré, Barra Grande, Gamboa, Salvador, e lá a gente começou a reforma do barco, mas assim, com nós dentro do barco, sabe? A gente não saímos mais. Foram oferecidos barcos pra gente, não vou dizer assim, a gente não tinha onde ficar, não, a gente tinha. Foi oferecido barcos pra gente, mas a gente, não sei, a gente queria estar ali. Eu ia querer fazer o mesmo, eu não sairia também. Dormir no barco, reformando, eu vou te falar, é difícil. Cara, e como é que foi essa evolução, assim? Acho que em nenhum momento vocês ficaram sem esperanças, tiveram uma força enorme assim, né? Mas da hora que chegou o barco, né, com tudo pra arrumar, né? Desde o casco até... E como é que foi progredindo, assim, o psicológico de vocês, né? Esse sentimento, assim, como é que foi progredindo enquanto iam consertando as coisas? Pô, o dia que o barco chegou, Adriano, tinha um vento de 30 nós lá no porto.
O dia que nós tínhamos que tirar o barco, levantar no guindaste, colocar numa carreta, e aí chega o barco naquele estado, assim, deu uma dor muito forte, assim. E eu escutava muita gente falar assim, você acha que vale a pena recuperar? Mas aí a gente viu o potencial do barco, né? O barco em si, o casco ali em pezinho, certinho, quilha no lugar, tudo muito, muito certinho. Falou, vamos lá. Aí tinha uns amigos lá já na hora, já começou a limpeza, começa a tirar o que tá torto. Aí fomos tirar um mastro, com 30 nós de vento. A hora que o guindaste levantou, uma saia voando assim, ó, por causa do vento que estava lá, bem no dia. Aí foi indo, né? Como a gente estava lá no porto, a gente recebeu uma pressão muito forte do porto, porque não pode, né? Eles subiram um barco de emergência, numa emergência. Então, por várias vezes eu escutei, aqui não é estaleiro, tá? Aqui é um porto, nós estamos cedendo para vocês o espaço, mas tem que ser rápido isso. Que bom, cara, que... Claro, tem vários lugares do Brasil que são receptivos pra caramba e que vocês seriam acolhidos dessa forma, né? Mas o pessoal de Ilhéus é muito legal, né? A gente costuma dizer que Ilhéus abraçou a gente, assim, nós somos imensamente gratos. O clube deu todo o suporte pra gente. Eles separaram um espaço dentro pra gente colocar as coisas, e separando, e lavando, e ajudaram demais a gente. Mesmo sem recurso na náutica para subir o barco, tudo, eles ajudaram. Tanto o iate, o Roberto foi um pai pra gente, o Roberto e a Dani foi um pai e a mãe pra gente que sempre estava ali dando força. O Roberto emprestou a caminhonete pra gente, deixou na nossa mão e falou assim, mas como assim? Ele nem conhece a gente, né? Pra gente também. Nós somos filhos que demos menos trabalho, eu acho. Mas eles foram os pais pra gente. Nós demos muito trabalho pra eles. E também é uma cidade que tem chocolate, bom pra caramba, cara. Outra coisa que ajuda aí, ó, traz felicidade. Ilhéus foi incrível na nossa vida, assim. Foi uma parada e foi muito abençoado, pessoas muito boas. Assim. Pessoal, e como vocês estão? Onde vocês estão e como vocês estão agora? Tá, nós estamos em Paraty, né? Em Itarituba. Estamos aqui na Baía de Paraty, Ilha Grande, tá? Trabalhamos com barco, né? Trabalhamos com charter. A gente vem se recuperando dia a dia, né? Eu tenho feito bastante travessia como skipper aí, buscando um barco aqui, buscando um barco lá, tirando o trauma, né? Porque a gente ficou muito traumatizado de navegar. Eu costumo dizer que eu não tinha medo de sair com o mar, eu tinha respeito, a gente sempre... Mas se criou um pouquinho de medo, hoje parece que qualquer coisa, você fala, o barco pode bater, o barco não, se bater vai abrir, vai afundar, então eu venho me curando disso. Hoje eu tô com a cabeça bem melhor. A nossa descida não foi confortável, né? A nossa descida... pra gente foi muito traumatizante, porque assim, lutamos muito, trabalhávamos todos os dias lá no Aratu com a intenção de não voltar antes da temporada da baleia, mas nós não conseguimos. E a gente queríamos muito voltar. Eu acho que se não tivesse voltado a vela, ia voltar a remo. A primeira baleia nós vimos a 20 milhas de Abrolhos, né? E, foi um negócio assim que os dois respirou assim, falou, tem baleia. E assim, não foi confortável. Foi uma descida bem, bem difícil mesmo. E aí, só que por um lado foi bom, porque assim, a gente pegou mais ruim, mais grosso, bastante onda. Desceu no contravento, era época de subir, né? E a gente vinha descendo. E isso foi um belo teste pro barco e pra gente também, né? Aí, pessoal, de volta ao quintal de casa. Chegamos! E o que vocês acham que mudou em vocês, em quem vocês são, depois de ter passado por toda essa experiência? O maior aprendizado foi você aprender a receber ajuda. Não é fácil. Não é fácil receber ajuda e não é fácil estar numa posição em que você precisa de ajuda. Você aceitar que você precisa de ajuda. É muito fácil ajudar. Pra gente foi a vida inteira muito fácil ajudar.
O começo, o Beto quase entra em parafuso, que aí ele falava assim, meu Deus, as pessoas estão depositando, o que eu vou fazer? Como que eu vou pagar? Meu Deus, e ele ficava preocupado, assim, e esse foi um trabalho muito grande da nossa cabeça, sabe? Essa ajudaram a gente, não largou a nossa mão, ajudaram a gente até o fim, assim, foi incrível mesmo. Eu costumo dizer assim, né? Alguns medos que eu tinha, eu superei. Muita coisa, assim, eu vim superando, eu vim perdendo, mesmo o medo de uma reforma igual nós fizemos. Eu achava que refazer uma marcenaria de um barco desse inteiro era muito difícil. Mexer com o estaiamento do barco, tirar o mastro do barco. E aí isso me ensinou bastante. Quebrei um pouco dessa barreira, tá? A gente amadureceu bastante nisso aí. E hoje a gente fala assim, né, que tá bem mais forte do que era quando saímos daqui. Aprendi muito, trabalhei muito, eu nunca trabalhei tanto na vida, assim, num projeto, assim, continuamente. O que vocês fizeram, vocês mostraram pra muita gente que coisas que a gente imaginava que era impossível, é possível, cara. Sim. Eu acho que agora a gente tem que pegar vocês e colocar pra resolver, assim, ó, crime no Rio de Janeiro, política, economia da Argentina, sabe, assim, começar a trazer vocês pra resolver outras coisas, cara. Vamos ficar só no mundo da vela. Eu quero agradecer só. E, assim, é um prazer estar aqui contando a nossa história e dizer que vencemos graças à ajuda de um monte de gente. Estamos aqui para contar a história e que o Adventus está aqui de porta aberta com a gente, venha escutar histórias. Às vezes as pessoas têm medo de perguntar pra gente, já sei que perguntaram pra vocês, mas como foi? Pra gente, hoje é um prazer contar a história, hoje nos faz bem também, contar como foi e tem bastante história. Quem sabe vira um livro aí. Nós estamos sempre muito certos do que é possível ou impossível, do que vale ou não a pena. E realmente, algumas coisas às vezes não valem a pena. Mas é igualmente verdade que a gente deve desenhar essa linha no chão e decidir o que fica em um lado ou em outro com muito cuidado. Porque às vezes a gente pode cancelar lutas incríveis, nobres e belas antes mesmo delas mostrarem os seus primeiros brotos. Eu vou admitir aqui que quando vi a imagem do Adventus no fundo do oceano, eu achei que era muito difícil a recuperação. Não sei se naquela época eu teria a mesma atitude ou a mesma coragem que a Joyce e o Beto tiveram. Talvez nem hoje. Mas o que eu achei que era impossível ou não valia a pena, certamente mudou. Certamente hoje eu penso diferente. Isso não quer dizer que tenha sido fácil ou que qualquer um faria. Eu tenho certeza que não. Mas quem sou eu para dizer quem poderia ou não fazer algo assim? Nesse momento eu tô aqui eu mesmo pensando e peço para você que pense, nem que seja por um segundo, para entreter um pensamento absurdo, inspirado na história deles, o que você acha hoje que seria impossível, mas está prestes para mudar agora. Se você gosta do Hashtag Sal, se você gosta do que a gente faz aqui, considere com carinho deixar qualquer quantia pra gente lá na Apoia-se. Um cafezinho, R$10, já ajuda muito a gente, muito mesmo, a fazer o que a gente faz aqui. O canal é mantido e é feito para vocês que apoiam a gente todo mês com alguma coisinha lá. E eu sou muito grato. Fazendo isso, você participa de um grupo de apoiadores que sempre tem discussões muito bacanas sobre a vela. Tem lá vários velejadores experientes, muitos novatos também, e trocando muita informação. É mais uma coisa muito legal que o canal faz. Gostaria de ver você lá daqui a pouco. Ou se não, domingo às 10 da manhã com mais outro episódio. Até mais.